Olá, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja envolvendo o nosso coração, o coração de cada um aí da sua casa. Que bom que estamos juntos. Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Missão Batista Jardim das Hortênsias, Igreja Batista do Parque São Basílio, amigos de outras igrejas e de nenhuma igreja. Adoremos juntos ao nosso Senhor. Que bom é a comunhão entre irmãos, quão saudável e maravilhoso. Nós não podemos estar neste momento juntos fisicamente, mas podemos estar juntos virtualmente, nesse momento de culto, sim. É um momento de culto. Estamos transmitindo pelo YouTube e também pelo Facebook. Pelo Facebook eu estou ao vivo e vou transmitir, essa transmissão será colocada no YouTube a partir das 19 horas. E nós queremos aqui engrandecer o nome do Senhor. Você na sua casa, eu aqui, mas nós unidos em Cristo Jesus. E você aí na sua casa, envie esse link para alguém, o link desse culto, envie para um amigo, chame a sua família e se concentre nesse momento de culto, se dedique à adoração e à oração. Eu gostaria que você comentasse esse vídeo, você deixasse seu nome, o seu local, e Deus quer ministrar em seu coração. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E é isso que nós fazemos, apresentamos o nosso culto. Faça isso de onde você está. Celebre ao Senhor, apresente o seu culto, mantenha-se conectado nele, principalmente. É um momento de isolamento, mas não de nos isolarmos do Senhor. Nós queremos, então, orar para iniciar esse culto. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de culto, esse tempinho chuvoso e que deixou o tempo mais fresco, mas nosso coração está aquecido pelo Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos pelos nossos irmãos, fale ao coração de cada um. Deus, nós queremos aqui pedir a Tua graça, a Tua bondade, misericórdia, para nos usar, para falar a Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio e também ser uma grande responsabilidade. Abençoe, ó Deus, nesse momento. Nós colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer um momento de oração. Eu quero convidar você para abrir seu coração e seus lábios para clamar ao Senhor, pedidos por saúde, por provisão. O Salmo 27, verso 1 e 2 diz que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, vamos orar para que essa luz do Senhor ilumine o nosso coração, ilumine o nosso caminho, que possa fazer com que a gente enxergue além dessa tempestade, que essa luz possa brilhar sobre nós e limpar toda a treva
vamos orar por alguns motivos. Eu queria pedir aos irmãos que orem pela família da amiga da irmã Beth. A irmã Beth está pedindo para a igreja orar pela família de sua amiga que faleceu, a Celinha. Ela faleceu, infelizmente, na sexta-feira, de Covid-19, e ela também, a Beth também está agradecendo pela melhora da sua irmã, Maria. Bom, a nossa vida é assim, né? Momentos bons, momentos tristes, nós seguimos clamando ao Senhor pela melhora daqueles que estão se recuperando, mas, infelizmente, aprova o Senhor levar a sua amiga, e nós pedimos que o Senhor console toda a sua família. Nós tivemos notícia da irmã Selma, esposa do pastor Gonçalves. Ela sofreu uma queda e ontem estive falando com o pastor, já deu a notícia que ela já está bem melhor, por isso é motivo também de gratidão. Eu queria pedir também para que os irmãos orassem pelos idosos de nossa igreja. O irmão Elídio eu encontrei aqui no domingo passado, ele aos seus 92, se eu não me engano, 92 anos, andando de bicicleta aqui, podemos conversar bastante, ele disse que está muito bem, está passando dias na casa dos filhos, né, assim, informações que eu tive, a irmã Beth teve notícias também dele essa semana, vamos continuar orando pela vida dele e dos demais idosos da igreja. Irmã Hilda, que está um pouquinho longe de nós, mas está sempre em contato conosco, mas o coração é dessa igreja, né, irmã Hilda? Irmã Neuza, irmã Cecília, irmã Iraci, irmã Namar, irmã Deusa, a dona Jurema e a irmã Marcela. A irmã Marcela me mandou uma mensagem hoje e eu a respondi. Obrigado, irmã Marcela, pela mensagem que a senhora me enviou hoje. Que bom que estão todos bem. Queria pedir também que os irmãos orassem pela vida do Gutinho. O Gutinho é o presidente do Departamento de Finanças da Igreja Batista do Parque São Basílio. Ele foi internado essa semana com problemas renais, ele é recém-transplantado, né, e teve que ser levado para o CTI. Então, peço que a igreja, junto comigo, ore pela vida dele, né, e também coloque aí nos seus pedidos, motivos de oração, constantemente durante essa semana, oração pela vida dele. Queremos agradecer pela melhora do pastor Altacir Brum, da Igreja Batista do Comari, e continuamos orando pela sua melhora, né? Ele foi para casa, mas é claro que tem aquela recuperação. Continuamos orando também pela vida do pastor Newton. O pastor Newton é diretor da Convenção Batista Carioca. Ele, não só ele, né, também a sua esposa Sandra e a sua filha Alane, os três com Covid-19. Então, vamos orar também pela vida dele. Oramos pela vida do pastor Paulo César, do Logos, que perdeu a sua esposa, que o Senhor possa consolar nesse momento, confortar o seu coração. Oremos, então. Pai querido, nós queremos colocar a vida de todos os que estão enlutados, ó Deus, que perderam amigos. Uma de nossas irmãs disse, é a minha 7ª amiga que falece. Que o Senhor possa confortar o coração de cada um, de cada família. E aqueles que estão enfermos, pedimos que o Senhor possa dar uma melhora
possa intervir, ó Deus, colocar a sua mão e, ó Deus, nós queremos que essa pandemia passe logo e nós possamos voltar aos nossos cultos normais. Deus nos ajude a ser bênção na vida dos nossos irmãos. Muito obrigado por aqueles que já se recuperaram. Obrigado, ó Deus, por aqueles que se mantêm firmes. Ó Deus, alguns dos nossos irmãos, sabemos, já estão passando por problemas financeiros. Pedimos que o Senhor derrame a tua provisão, ó Deus, o Senhor possa cuidar de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que está fazendo aqui um pequeno barulho. Deixa eu tentar aqui configurar para o modo silencioso. Bom, acho que agora eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas vamos seguir assim mesmo. De vez em quando vai vibrar. Os irmãos me perdoem que a gente está se adaptando. A irmã Néia está pedindo orações em favor da família da Cláudia. O seu pai, Anísio, faleceu, né? Então, continue orando também por essa família. Deus abençoe cada um aí que está nos acompanhando. São muitos motivos para a gente orar, né, irmãos? Então, eu queria que você, em casa, prestasse atenção nesses nomes e você orasse por cada um deles, cada um que está enfermo, tá bom? E vocês nos ajude a manter contato com cada um dos irmãos, os irmãos que não estão lá no nosso grupo, vocês falem com eles, entrem no nosso grupo para se manter informado e atualizar os pedidos de oração, tá bom? Eu agradeço os irmãos aí que já têm feito isso, tem ajudado muito nesse momento aí de fazer contato com os nossos irmãos, que Deus possa continuar abençoando a cada um. Vamos compartilhar um texto bíblico, irmãos. Eu quero ler um texto que está lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, no verso 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Queridos, a Bíblia ela é um livro de muitas histórias e cujas histórias, se você lê-las para uma criança, as crianças entendem. Se você lê para analfabetos, eles também vão entender. Se você lê para pessoas de pouca instrução, se você ler para os ribeirinhos, ela é compreendida se o Senhor se revelar, se ele revelar a sua mensagem. Então, eu incentivo você, conte as histórias bíblicas para os seus filhos, seus amigos, pessoas até de pouca instrução. Ao mesmo tempo,
Irmãos, a Bíblia, ela exige de nós um certo conhecimento para que a gente possa entendê-la em algumas partes. Ela foi revelada praticamente em duas línguas. Uma delas praticamente desapareceu e outra sofreu muita modificação. A Bíblia foi revelada num determinado momento da história. Ela foi revelada no meio de um povo, o povo de Israel, que falava hebraico, e alguns textos também em aramaico aparecem, e no Novo Testamento o povo falava o grego chamado grego koiné. Então, há determinadas questões que, para a gente entender, você precisa de informações culturais. Por exemplo, se você escreveu um texto nesse tempo falando sobre a Covid-19, hoje o mundo inteiro sabe o que está significando para nós, o que significou isso na história, mas se essa mensagem for encontrada daqui a 500 anos, é possível que a pessoa que ler essa mensagem e não ter um claro conhecimento daquilo que aconteceu, de que nós estamos vivendo agora, se não houver uma nota de rodapé explicando, talvez ele não tenha total esclarecimento desse significado. Por isso, a Bíblia, ela é um livro complexo também. A Bíblia é um livro que foi zelosamente cuidado pelos judeus. Então, a revelação dada por Deus, através de homens inspirados por ele, foi acompanhada de muito zelo e com muita reverência. Alguns dos que transcreviam aquelas palavras, quando iam escrever o nome Yahvé, por exemplo, eles tomavam banho sempre antes de escrever a palavra, e para continuar escrevendo, eles também tomavam banho após. Assim, toda vez que aparecia essa palavra, a palavra Yahvé, o copista, o escriba judeu, ele fazia essa purificação, esse sinal de reverência. Então, quando você pega um livro traduzido, você e eu temos que ter um cuidado em reconhecer as coisas que foram tratadas com altíssima fidelidade e altíssimo zelo. Nós precisamos de algumas ferramentas para compreender, se você quer se aprofundar e conhecer melhor. Quem quer conhecer a mensagem de Deus, leia a sua Bíblia. Leia, mesmo que você não entenda tudo, mas você deve ler, porque a própria Bíblia diz que ela é alimento para as nossas almas. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, leia a sua Bíblia. Então, o texto de Lucas, no capítulo 4, nós lemos no verso 18 e 19, eu quero ler aqui a partir do 16, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume,
Era o costume de Jesus ir à sinagoga. Não era exceção, era um costume. É o meu costume ir à igreja, é o meu prazer, é o meu entusiasmo, o meu desejo. Se eu for ao culto, beleza, mas se eu não for também, eu assisto pela internet. Entenda, irmãos, que isso aqui que nós estamos passando é um momento que a igreja está passando. E isso vai passar, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Domingo eu gosto de ir à feira. Não tem problema nenhum nisso, em você ir à feira. Mas você precisa entender, você precisa saber se o dia de domingo virou adoração ou entretenimento para você. Se o domingo é o dia do Senhor ou é o meu dia, é o dia que eu faço o que eu quiser. Talvez você precise se reorganizar para separar esse dia para buscar mais ao Senhor. O texto diz: ele foi à sinagoga como de costume. Então, lhe deram um livro, que era o livro do profeta Isaías, verso 17. Ele abriu o livro e lá estava escrito. Então, é o texto que nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, entenda que o livro nem sempre foi esse livro bonito aqui que nós temos. Olha só, com a capa bonita e bonito assim desse jeito, ou com a capa preta que você tem, ou com a capa rosa, ou com as mais variadas capas. Muito menos esse digital. O livro, quando deram para Jesus, era um rolo. Os judeus, eles iam desenrolando e lendo em hebraico. E na sinagoga, o chefe da sinagoga, ele chamou Jesus para ler o texto. Ele entregou o rolo para Jesus e ele começou a ler o que hoje nós chamamos de Isaías 61. E Jesus já era muito conhecido, era um rabino famoso, ele andava, multidões o seguia, porque ele já tinha feito muitos milagres, ele tinha curado um paralítico, ele tinha expulsado um demônio daquele homem de Gadara, tinha curado a filha de Jairo e tinha feito muitos outros sinais e prodígios. Então, eu quero convidar você para ir lá em Isaías, no capítulo 61, e fazer uma comparação com Isaías e Lucas. Isaías capítulo 61, e lá diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Isaías está dizendo que ele veio para apregoar o ano da bondade, também o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Repare lá em Lucas que Jesus
ele parou na frase e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus disse que se cumpriu até aí. O dia da vingança ainda virá. Mas até aí, Jesus está dizendo que se cumpriu. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Entenda que a expressão o ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. Essa história está lá em Levítico, no capítulo 25, de 8 a 12. Era um ano que apontava profeticamente para o que seria o jubileu verdadeiro. O jubileu em Israel começava num dia chamado o Dia da Expiação. Isto está lá em Levítico, no capítulo 16. E o livro de Levítico, ele foi escrito mais ou menos 1400 antes de Cristo. Era o dia da confissão de pecados nacional. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele ia entrar no Santo dos Santos, vestia as suas vestes de gala, a sua roupa de gala. Era o único dia que ele podia entrar no chamado Santo dos Santos. Ali ele orava por toda a nação e também por ele mesmo. E quando ele saía, todo o povo de Israel se alegrava. E normalmente esse sacrifício que ele fazia no Santo dos Santos era feito às 15 horas. Jesus Cristo ele morreu às 15 horas da tarde. Dizem os estudiosos. O autor de Hebreus, no livro de Hebreus, ele diz que tudo isso que nós vemos em Levítico era uma profecia. Tudo isso é Deus apontando para o Messias que se revelou em Jesus Cristo. Os estudiosos da Bíblia, eles conectam o texto de Isaías 61 com Lucas capítulo 4. Mas durante muito tempo, o povo de Deus, eles vinham orando e eles começaram a conectar aspectos importantes da palavra bíblica e profecias que foram se conectando com os acontecimentos no Novo Testamento. Por exemplo, o que está lá em Gênesis 3,15, que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E muitas outras profecias. Então, no decorrer da história, a profecia bíblica começa a perceber que vem um movimento que na teologia se chama messianismo. Deus vai levantar um enviado, Deus vai levantar um ungido, que vai declarar vida, que vai declarar salvação, libertação, que vai trazer transformação de vidas. Deus põe uma palavra na boca de Isaías. Isaías é chamado o profeta mais messiânico, o profeta messiânico. Isaías, ele começa a falar do servo sofredor, que vai transformar a nação. Isaías capítulo 40. Em Isaías capítulo 53, nós vamos ler o que diz assim: ele tomará sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estará sobre ele. Isaías está falando de alguém que vem e de alguém que é muito maior do que ele. Isaías diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Jesus disse que o que se cumpriu de Isaías 61, ele vem até o ano aceitável do Senhor. Essa expressão é um ano que aponta profeticamente para o ano do jubileu verdadeiro. Qual jubileu verdadeiro? É o perdão dos nossos pecados. É o tempo da graça do Senhor. Esse é o verdadeiro jubileu. O dia da nossa salvação. O verdadeiro ano aceitável do Senhor, que era o dia de perdão de pecados, é o dia, a época em que o Messias vem, é a época que Deus se fez carne e habitou entre nós. Olha que surpresa maravilhosa! Aqueles que estavam lá em Nazaré eles tinham ali perto deles alguém que eles podiam dizer: ele cresceu aqui conosco, cresceu no nosso meio. Eu o conheço desde criança. Nós brincamos muito juntos. Eu vi ele ajudando o seu pai, carpinteiro. Outro podia dizer, ele estudou aqui na sinagoga conosco. Ele era diferenciado. Aos 12 anos, ele já debatia com os rabinos. No dia da expiação dos pecados em Israel, tocava-se uma trombeta anunciando o jubileu, e às 3 horas da tarde, o sumo sacerdote ele saía do Santo dos Santos. O autor de Hebreus explica que aquilo era uma figura, e todo ano o sumo sacerdote fazia isso, mas o autor de Hebreus diz, mas agora veio o sumo sacerdote verdadeiro, agora veio o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ofereceu o sacrifício para sempre, porque foi um sacrifício perfeito. E ele diz também que o véu que separava o lugar santo foi rasgado e esse acesso direto a Deus foi liberado pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O nosso jubileu é Jesus Cristo. O nosso jubileu é estar em Cristo. É estar em Cristo que nós temos vitória sobre o pecado, que nós somos perdoados. É no sacrifício de Cristo que a nossa dívida foi cancelada e nos foram restituídas todas as promessas eternas. Hoje nós vivemos um momento de um já é e um ainda não. Porque o reino de Deus, ele já foi manifesto e nós podemos experimentar hoje todas as implicações do reino de Deus. Nós podemos chamar hoje os valores já do céu para a terra, mas não ainda plenamente. E quando isso começa na nossa vida? Isso começa no dia em que você se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo. Esse é ou foi o dia da tua expiação. Foi se você realmente já se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo. Se ainda não, isso vai acontecer no dia do teu arrependimento. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo e você experimentará a transformação, você receberá perdão